Boa noite. Vamos aí nessa noite fria, mais uma vez juntos, esperando a turma chegar. Para quem é a primeira vez que acompanha as lives da Casa do Caminho, meu nome é Renata. Falamos aí através dessa página da Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida. Estamos fazendo essas lives às terças, quintas e domingos, sempre às 20h20. Estamos fazendo o estudo sequencial do livro Caminho, Verdade e Vida, desse lado aqui. E hoje nós vamos estudar a lição 62. E olha aí a turma chegando. Deis, boa noite, minha amiga. Gustavo, meu amigo querido, boa noite, bem-vindo. Ivonete, querida, bem-vinda. Alessandro, minha bênção, meu amigo querido do coração, seja bem-vindo. Regina Mobará, boa noite, minha querida. Me digam aí se está tudo bem, se me ouvem bem, se a imagem está boa, se está travando. Eu espero que esteja tudo bem aí, para darmos sequência no nosso estudo de hoje. Já estou aqui com a minha aguinha. Comecei aí me apresentando e falando um pouquinho, então para quem é primeira vez, a gente coloca uma aguinha para ser fluidificada. Peguem as vossas águas. E, pessoal, sempre aquela diquinha sobre a água. Se tiver alguém doente em casa, separe a água de quem está doente, coloca o nomezinho lá para não confundir. Pode ser numa garrafinha, pode ser num recipiente igual esse aqui, né? O importante é separar ali para quem está doente. Por quê? Porque o plano espiritual vai colocar o remedinho ali específico. Mas se todos da casa estiverem bem, graças a Deus, todos podem compartilhar da mesma água, porque são os fluidos que a gente recebe de fortalecimento, né? De energia, então podemos compartilhar. Mas para quem está doente, a gente recomenda separar, porque aí a espiritualidade coloca aquele remedinho mais específico. Combinado? Quem quiser também pode acompanhar este livro Caminho, Verdade e Vida. Eles são trechos do Novo Testamento, que a gente faz a análise segundo a visão do Emmanuel. Então, quem quiser pode acompanhar com o livrinho desse lado ou com o Novo Testamento. Legal? Vamos ver quem mais chegou. Chegou aqui Esther Maia, Estherzinha querida, boa noite, seja bem-vinda. Rosana Domingues Ferreira. Rosana está junto com o Décio, é isso, Rosana? Ou não é essa Rosana? Acho que é. Boa noite, minha querida. Airã, tá muito frio, né, minha amiga? Eu tô aqui, ó, até com um cobertorzinho aqui por cima. Eu falo da cidade de Embu das Artes, no estado de São Paulo. Aqui é muito frio. E tenho notícias que vem mais frio por aí. Rosângela Paim, minha querida, bem-vinda. Que bom tê-las aqui conosco. Elza, boa noite. O Alê está dando um retorno aí que está muito bom. Que bom, obrigada. Importante saber, né? Porque às vezes se não está muito bem, a gente tenta de outra forma, mas se está indo bem assim, melhor. Obrigada, meus amigos. Seu Cássio Ronaldo também, boa noite. Diz que o som está bom, que a imagem está boa, e expectativa também. Hoje o tema parentela, ó, babado o tema de hoje. Analisaremos aí a parentela sob a visão espírita. Vamos mudar a forma de olhar para nossas famílias, para as nossas parentelas. Silvana Damasceno, bem-vinda, minha amiga. Rosana Domingues diz que é isso mesmo, né? Tá com a família toda, muito bom tê-los vocês aqui conosco. Lilian Garcia, boa noite, minha amiga. Um beijo a todos aí, que eu sei que também tem mais gente que acompanha a live aí com você. Miguel, boa noite, meu querido. Seja bem-vindo aqui na nossa live. Ai, a Elza. Oi, Elza, boa noite. A Elza que gosta do frio, né, Elza? Ai, Elza, se a gente pudesse escolher, né? Você ficava com frio, eu ficava com calor.
Muito bem-vinda, minha amiga Elza, seja bem-vinda. Eu não gosto do frio, não, gente. Eu sei que o frio é necessário, que todas as estações são necessárias aí para o equilíbrio da natureza, mas olha o frio. E a cidade onde eu moro, ela é um pouquinho, ela é bem pertinho de São Paulo, encostadinha, mas aqui a gente já começa a estar numa região de serra que tem um pouco mais de mata, então aqui é um pouco mais frio. O que eu vim fazer aqui, né, nesse frio? Mas eu não gosto, não. Mas tá bom, né? Tem o lado bom do frio. Tem uma coisa boa que eu gosto do frio, que é tomar um caldo quentinho. Eu amo sopa de todos os tipos. E aí o que eu gosto do frio são as sopinhas, né, gente? Vem do lado bom de tudo sempre. Tia Lu, querida, um beijo para o Guara também, que eu sei que está aí com você nos acompanhando. Zuani, minha querida, boa noite, seja bem-vinda. Tia Lu também está falando que gosta do frio. Ah, não. Só da sopa do frio que eu gosto. Ai, muito bom, gente. É bom que vamos esquentar os nossos corações com a palavra de Deus. Muito bem. Denise Loureiro, boa noite, seja bem-vinda. Tia Rô chegou, diz que está tudo pronto, minha linda. Que bom, isso mesmo. Que gostoso. É isso aí, pessoal. Marquinhos, boa noite, Marquinhos. Seja bem-vindo, meu amigo. Quanto tempo. Elza, eu moro pertinho da Feira do Imbu. Bem pertinho mesmo. Dá para ir, olha, a pé uns 15 minutos eu tô lá na Feira do Imbu. De carro, 5 minutos. É muito pertinho que eu moro da feirinha do Imbu. Uma delícia. Quem não conhece, depois que passar a pandemia, né, gente? Ou que tiver a vacina aí, quem não conhece, é muito gostoso a feirinha do Imbu. Tem muita coisa linda, muita comida gostosa, é um belo passeio, é pertinho de São Paulo. Aqui no Embu também tem um parque que chama Parque Francisco Riso, que é muito gostoso. Depois que melhorar aí essa situação que a gente está vivendo aí de pandemia, eu aconselho. Embu é uma cidade muito gostosinha, muito bonitinha. Patrícia Siqueira, bem-vinda, boa noite, minha querida. Lília também ama o frio, gente. Oh, todo mundo gosta do frio, só eu que não. Muito bom para ficar embaixo das cobertas, para assistir um filme, tomar uma sopinha, né? Marilene, diz que é isso aí, Marilene. Tamo junto no frio, no calor, né? Muito bom, Mari, minha amiga querida. Terezinha Nunes, boa noite, minha amiga. Reinilde, boa noite. A Elza está falando, né? Gostou. Aqui é bem frio, viu, Elza? Você ia gostar daqui. Não sei se você conhece aqui. Você que gosta de frio, aqui é bem geladinho. Quando pessoas vêm na minha casa me visitar, que eu sei que não tem costume, né, de vir para cá, e aí eu digo assim, venham de blusa, porque aqui de repente o tempo vira. A pessoa, mas tá um calor danado, eu falo, é aí onde você mora, porque aqui de tarde, às vezes faz aquele, é raríssimo um dia de ter noite quente aqui, às vezes o dia é bem quente, mas quando chega a noite já vira aquela geladeirinha. Então, às vezes as pessoas, antes da pandemia, né, gente, que agora estamos aí com essa limitação, mas antes da pandemia, eles vinham almoçar aqui em casa, por exemplo, então na hora do almoço tá aquele calor. Eu avisava todo mundo, tragam as blusas, porque quando é 4, 5 horas da tarde já dá aquele gelinho. Quem mais chegou aqui? Juliana Reis, estamos junto, Juju. Ivonete está comigo aqui, não gosta do frio, não. Nós gostamos do calor, né, Ivonete? E Deilda, minha amiga querida, tô com saudade de você, viu? Um beijo no seu coração. Ju também é do sol, né, Ju? A Ju, quando não estava na pandemia, a gente dava aula junto lá na Casa do Caminho. Em breve, assim que puder, voltaremos, né, Juju? A gente sempre falava isso. Ai, dia de calor, que delícia.
A Elza disse que que gosta do Imbu, que é quase todo domingo. Isso é muito gostoso. Vicia essa feirinha aqui, né, Elza? Vicia essa danada dessa feirinha aqui. É isso aí, muito bom nosso bate-papo, mas deu o nosso horário aí. Vamos começar a reflexão de hoje. Depois no finalzinho a gente bate mais um papinho, tá bom, turma? Muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos iniciar os nossos estudos fazendo uma prece. Então a gente aconselha que busque o maior silêncio possível. Quem tiver com televisão ou outra coisa ligada, aqui abaixa o som. Que busque uma posição confortável. Que busque estar sereno e tranquilo para nos conectarmos com Deus, Jesus e com o plano maior. E assim, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, Criador, agradecendo a Ele pelo planeta Terra, por esse lindo planeta azul que chamamos de casa. Vamos agradecer a Deus por Ele nos proporcionar, nesta grande casa, tudo aquilo que necessitamos. O sol, o calor, o frio, a chuva, a água, o mar, a natureza, os animais. Tudo aquilo que necessitamos para viver. Obrigado, meu Deus, por tudo isso. Pela noite, pelo dia, por tudo. Vamos também nos conectando a Jesus, nosso governador, nosso leme, nosso guia, nosso farol. Obrigado, Mestre, por ter trago essa lição de amor ao planeta Terra, por cuidar de nós, por nunca desistir, por sempre estar dado a mão conosco em nossa caminhada. Obrigado, Mestre de amor. Vamos também nos conectando aos nossos mentores em particular, aos mentores desse trabalho à distância, ao Dr. José Maurício, mentor da nossa casa, e agradecendo a eles por estarem conosco, por nos auxiliarem a todo momento, para que possamos sim caminhar para a regeneração do planeta Terra. E assim, envolvidos em muito amor, vamos pedindo permissão para essa equipe maravilhosa para darmos início aos estudos e à reflexão de hoje. Que assim seja. Ai, que gostoso fazer uma prece, já até anima, né? Esquenta o frio fazer uma prece. Já chegou aqui também Angelina, muito bem. Leonice, Léo, muito bem-vinda. Rita Avelino, a Patrícia Siqueira. Patrícia Siqueira diz que está com muita dor nas costas. Então vamos lá, Patrícia. Vamos estudar, fluidificar a água. Vamos ter fé para a sua dor melhorar, tá bom? Vamos lá. A lição de hoje é o capítulo 62, chama Parentela. A análise da lição de hoje está no Novo Testamento, em Atos, capítulo 7, versículo 3. E o trechinho do evangelho que a gente vai falar é esse aqui. E disse-lhe, sai de tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então, ele está falando o que aqui? Olha, gente, tem muitas interpretações para esse textinho do Evangelho. Muita gente falando muita coisa. Então, eu vou falar a minha, espero que condiza com a de vocês. A minha, neste caso, é dizer assim, né? Para a gente deixar aquilo que não é importante, para a gente seguir, não é deixar, não. Mas para a gente seguir o caminho de Deus, de Jesus, independente do que os outros nos digam, né? Então, para a gente seguir este caminho reto aí, que é o caminho mais importante que a gente tem a seguir é o caminho de Deus, tá? Agora, vamos analisar em relação à parentela. Primeiro a gente vai lendo a lição e vamos pensando em alguns aspectos, certo? Então, a gente não pode dar desculpa de que é por conta da família ou da parentela, igual ele fala aqui, que nós não vamos seguir o bom caminho, certo? O Espiritismo, ele traz muitas explicações em relação à família, em relação à reencarnação, e traz muitos esclarecimentos, né? Antes de eu ser espírita, eu acho que eu já falei aqui nas lives algumas vezes, eu sempre conto isso para as pessoas, mas antes de eu ser espírita, eu tinha muitas dúvidas em relação à vida, né? Eu tinha muitos questionamentos no sentido de por que eu estou nesta família?
Por que eu estou neste mundo? Por que eu nasci nessa condição e o outro nasceu numa condição muito melhor ou muito pior do que a minha? Por que que eu não pedi para nascer? Por que que eu nasci? Qual é o motivo de Deus ter me colocado na Terra? Então, eu tinha uma visão de um Deus punitivo. Ah, então eu tenho que gostar de Deus. Se eu não gostar de Deus, ele vai me castigar. Então, eu tinha esses conflitos aí com a vida, né? Inclusive em relação à minha família. Mas por que que esta é minha mãe? Por que que este é meu pai? Eu tenho duas irmãs. Por que que elas são as minhas irmãs? Por que que às vezes a gente olha e vê muitos conflitos na nossa família, né? Por que que existem esses conflitos? Então, essa resposta que eu tinha que, porque Deus que é assim, porque é dessa forma, eles eram insuficientes para explicar essas coisas, né? Então, um dia aí eu conheci o Espiritismo, com muito medo, vou contar para vocês, com muito medo, né? Porque a gente tinha toda uma questão aí do espiritismo, eu não tinha clareza do que era a doutrina espírita, então eu falava, eu que não vou atrás desse espiritismo não, que isso daí não é coisa de Deus, né? A gente tinha esse preconceito. Quando eu conheci a doutrina espírita e vi e tive o entendimento que a doutrina espírita falava de Jesus, de amor, nossa, eu falei, gente, isso aqui é muito bom. Que a doutrina espírita vinha trazer essa questão da reencarnação. Então, quando a gente fala em reencarnação, o que é a reencarnação? É o espírito nascer várias vezes no planeta Terra e cada hora com um corpo diferente. Então, eu pensando assim, começa a fazer sentido. Porque se eu volto aqui na Terra várias vezes, eu tenho várias oportunidades diferentes, inclusive em relação à minha família. E aí, quando a gente vai ver lá no Livro dos Espíritos o que ele fala em relação à família, aí começa muita coisa a fazer sentido, não é verdade? Essa coisa, eu não sei para vocês, mas eu tinha muita dificuldade de pensar assim, é Deus que comanda tudo. Eu falava assim, tudo bem, ok, eu acredito nessa força maior mesmo, porque não tem como a gente não acreditar, né? Quando você olha para o sol, aquela bola brilhante aquecendo um planeta, você fala, não, tem realmente uma força maior aí que a gente chama de Deus. Mas por quê? São muitos porquês, né, que a gente tem na cabeça. Porque é um rico, porque é um pobre, porque é um tão doente, porque é um tão saudável, porque o tão doente realiza coisas melhores e o tão saudável deixa de fazer tantas outras coisas que ele tem possibilidade. Então, tudo isso eram coisas que rodeavam o meu pensamento. E aí, lá no Livro dos Espíritos, na doutrina espírita, a gente começa a estudar, a refletir, a ler bons livros como este aqui, do Caminho, Verdade e Vida. Você começa a entender nessa questão das oportunidades. Você fala, opa, se o espírito é eterno e eu estou cada hora em uma posição, está fazendo sentido. Né? E aí a gente entra nessa questão que eu estava falando da questão de você não se sentir assim, né? Se tá tudo, se Deus manda em tudo, por que Deus não vem aqui logo e conserta tudo, né? A gente fica com essas coisas na cabeça. E aí, quando a gente vem para o Espiritismo, a gente vai estudar isso. Não. Existe a reencarnação, existe as suas escolhas, existe o seu livre-arbítrio. Então, a família que você nasceu, você está lá de comum acordo com a sua mãe, com o seu pai, você já está de comum acordo até com seus irmãos, você está de comum acordo com quem você vai se relacionar, com quem você vai receber como filho. Tudo isso tem um propósito, né? Então, olha só como a gente vai trazendo para a gente essa responsabilidade e tendo este conhecimento, a gente fala, não, eu preciso melhorar. Está na minha mão melhorar isso, está na minha vontade melhorar esta situação. Então, vou buscar essa melhora. Então, eu acredito que com este conhecimento, as coisas comecem a tomar um rumo melhor do que você ficar só esperando que as coisas aconteçam porque você acha que você está à mercê da vontade de
de alguém ou de alguma coisa. E nós não estamos à mercê da vontade de ninguém, estamos à mercê da nossa própria vontade. E vamos falar um pouquinho aí da família, de parentela. Falamos um pouquinho de reencarnação, agora vamos falar nessa questão mais específica da família e da parentela. A lição começa assim. Nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes, com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Então, eles foram reclamar lá para Jesus, falando, minha família está reclamando que eu quero seguir o Senhor, né? Que aí Jesus fala assim, que eles têm que... não importa, então a gente não pode colocar essa responsabilidade no outro. Então eu não vou estudar doutrina espírita, eu não vou buscar me melhorar porque alguém não quer. Não, a gente tem que sair disso. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. Aqui ele já começa a falar dessa questão da reencarnação. Então, o que ele está falando? Como a gente começou a falar, que no Espiritismo a gente vai ter essa clareza que a gente escolheu, que a gente aceitou, que a gente está de comum acordo, nem sempre ele vai falar aqui na lição, a gente vai ver a diferença entre família e parentela. Você vai estar no mesmo teto que um inimigo de outrora. Nossa, é verdade. Então, será que eu já fui inimigo da minha mãe? Pode ser. Será que eu já fui inimigo do meu irmão, do meu pai, de um avô, de um tio? Pode ser. Pode ser que sim. Ou ele, ou o contrário, será que eu já fiz mal? Pode ser que sim. Então, assim, não quer dizer que a gente nasce na mesma família, que a gente se amou desde sempre. Muitas vezes, alguém que está ali no meio do círculo familiar, ou até a gente mesmo, né? A gente já fez já causou algum prejuízo para essas pessoas, ou já foi prejudicado. E a gente está ali neste laço consanguíneo justamente para resgatar isso. E quando a gente vem na família, a gente tem esse presente da reencarnação que é esquecer tudo, né? Começar aqui tudo de novo. E como a gente não lembra o que aconteceu, a gente vai trabalhando esse amor. Olha que interessante. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro, que é a família, constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria, que o segundo é a parentela, né? O cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. Então, vamos aí trocar em miúdos. O que ele fala da família? A família é os espíritos que já se amam, que já se acertaram, que ali estamos juntos para sempre. Então, já é da mesma família. Então, nem sempre a nossa família espiritual é a mesma família que a gente tem aqui fisicamente encarnado. Tá? Pode ser que numa mesma família a gente vai ter espíritos já que a gente considera família, que a gente já tem este laço de amor, e junto dessa família vai ter aquele que a gente vai chamar de parentela, que é aquele que a gente está tentando acertar, que a gente está tentando se acertar, perdoar, aprender, encaminhar. Então, essa que é a diferença. Então, dentro da mesma família, a gente vai ter os familiares mesmo e os que são da parentela. O que ele fala aqui da parentela? Quem que é esse aí da parentela? É o que veio ser aí o cadinho. O que quer dizer cadinho? Cadinho, gente, é
um recipiente, né, que eles geralmente usam num forno de alta temperatura, então é um recipiente que ele aguenta altíssimas temperaturas, que o pessoal derrete minério de ferro nesse recipiente. E aí, na hora que ele derrete, que ele aguenta essas altas temperaturas, é que ele separa o ferro das impurezas. E aí cria-se as ligas de ferro, né, liga de alumínio, de outras ferros, que vão virar aí produtos. Então, por que ele fala no cadeão? Porque a gente vai pegar fogo mesmo, o circo vai pegar fogo. E aí é no meio desse fogo que a gente vai se depurar, é no meio desse fogo que a gente vai aprender a se amar, que a gente vai aprender a perdoar. Então, por isso que ele fala que a parentela é o cadinho, é porque a hora que a gente vai derreter mesmo ali e até conseguir se amar. E é o caminho, né? A gente vai falar disso, que é o caminho para sermos aí família. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Então, a gente começa como parentela e depois vai virando família, porque a gente vai aprendendo a se amar, a se perdoar, a se gostar, e a gente vai virando uma grande família, todo mundo. E quem nunca passou por isso? E quando a gente vai ter lá aquelas pessoas que a gente não temos laços consanguíneos, mas a gente já se gosta logo de uma vez, e aí a gente já se identifica como família. Então a família ela é mais abrangente que a parentela, né? Ela não precisa estar ali dentro do mesmo laço consanguíneo, ela está nesse laço maior espiritual. Agora a parentela está dentro de casa mesmo, a parentela está ali, grudadinho, que é para a gente passar por essa purificação aí. E nós temos parentela pra caramba, né, gente? Vamos combinar. A gente começa a ler essa lição e muitas vezes a gente já começa a identificar quem é a parentela e quem é a família. A gente já não começa a identificar. E o bom de identificar não é pra gente ficar com raiva da pessoa, é pra gente, pelo contrário, pra gente falar assim, esse aqui eu preciso ter mais paciência. Esse aqui eu preciso chegar junto, esse aqui nós vamos melhorar. E outra coisa, às vezes você está ali com um espírito julgando ele, achando que ele que fez mal para você, e às vezes quem fez mal foi o contrário, né? Não foi ele que fez mal para você, foi você que fez mal para ele. Então, como a gente não sabe, graças a Deus, se foi ele que fez mal para a gente ou a gente que fez mal para ele, por isso a gente está ali junto, como a gente não sabe disso, cabe-nos a nós, que já temos um pouquinho do conhecimento, buscar essa união, buscar esse aprendizado. Recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. Então, se a gente já ali identificou e a gente já tem um pouquinho mais de conhecimento das leis de Deus, dos ensinamentos de Jesus, a gente tem que ser exemplo ali para ensinar, não para julgar. Esse aqui, essa reflexão não é para a gente chegar, isso aqui é parentela, vou fingir que não conheço, deixar quieto esse. Não, esse aqui é parentela, esse aqui é que eu tenho que investir mais o meu amor. Esse é o objetivo dessa lição. A caminho de Jesus, será útil abandonar as esferas da maledicência e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação, porquanto assim o aprendiz fiel estará exortando-a sem palavras a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Então, como a gente estava dizendo, não é que eu identifiquei ali que eu ainda não consegui, né, me juntar bem com essa parentela aí que eu vou deixar para lá, e pelo contrário, aí que eu vou ter que lembrar de me exemplificar, de ser exemplo, de ser melhor, de ajudar para a gente virar família e caminhar para esta verdadeira família que é de Jesus Cristo, que é como ele termina essa lição. Então, para que família que eu quero caminhar? Quero ficar sempre na parentela? Quero eu vir como parentela? Ou quero caminhar aí para a família de Jesus Cristo? Ou quero caminhar para sermos todos a mesma família, de amor, de união?
Então a gente não deve botar a culpa no outro, não, porque muitas vezes a culpa é nossa. Então a gente deve, além de não botar a culpa no outro, fazer a nossa parte para que juntos possamos caminhar. No livro dos Espíritos, a gente vai ter essas questões aí, que não dá tempo da gente abordar todas aqui, mas acho importante a gente ter isso. Mas lá no livro dos Espíritos, a partir da questão 203, 203 do livro dos Espíritos, a gente vai ter as explicações sobre parentesco e filiação. Então, no livro dos Espíritos, ele vai falar que cada espírito é um ser único, indivisível, que os pais, né, vão dar o corpo físico, mas não é que o filho é um pedaço do espírito do pai, não. Cada espírito é um ser único, somos únicos, temos aí nossas responsabilidades. No livro dos espíritos também, né, na questão 204, ele vai esclarecer que não vamos ser sempre a mãe, ou sempre o pai, ou sempre o filho, que ora vamos vir no papel de pai, ora no papel de filho, e assim por diante, até acertarmos todas as nossas arestas. São questões muito importantes. E vai vindo a sequência aqui, tem muita pergunta, muito esclarecimento legal a partir da questão 203. E tem mais uma questão que eu marquei aqui, a questão 209 do Livro dos Espíritos, que vai falar na questão, uma questão que a gente deve prestar atenção, que é essa questão 209, que ele vai falando assim, né? Pode lá um espírito perverso nascer numa família onde os espíritos são bons, são melhores? Ele vai falar que sim, que muitas vezes isso acontece. Por quê? O espírito perverso ali, que está menos adiantadinho, vem filho de um espírito que já está um pouco mais adiantado, para que esse espírito que está melhor conduza esse outro espírito. Então, achei legal a gente juntar com essa questão do Livro dos Espíritos 209 para a gente pensar nisso, para a gente ser mais amoroso, mais fraterno e pensar, às vezes, né? Falar assim, é um castigo de Deus esse filho danado. Não é um castigo de Deus, é uma... Estamos sendo, lembra lá da outra lição? Estamos sendo um dispenseiro. Estamos pegando aí esse dom divino que a gente já melhorou um pouquinho para encaminhar este filho, este espírito, ou um irmão, ou quem estiver ali junto com a gente. Então, pessoal, não dá tempo de abordar aqui, mas fica a dica aí, se vocês puderem pegar lá no Livro dos Espíritos a partir da questão 203 e refletir um pouco mais, aí, principalmente para quem tem muito conflito familiar, eu não consigo me dar bem com a minha mãe, não consigo me dar bem com meu irmão, tem muitos problemas, eu aconselho que reflita nas questões do Livro dos Espíritos, aí a partir da questão 203, que ele vai explicar mais profundamente essa questão de que escolhemos a família, que nascemos sim, que temos essas diferenças e como devemos aí nos conduzir. Pena que a gente não tem um montão de tempo para falar disso, que olha, é muito esclarecedor, né? O meu próprio testemunho é que depois que comecei a estudar a doutrina e essas questões do livro dos Espíritos, mudei muito, né? A gente fica com uma relação mais saudável na nossa família. Certo, já estourei 3 minutos do horário, a gente fala, né, igual um papagaio, porque esse assunto é muito bacana, porque família é família, só muda o endereço, os problemas das famílias são muito parecidos quando a gente vai conversar, todo mundo tem aquele que ainda não se deu bem, todo mundo tem aquele que é o pilar da família, né? Aquele que sustenta ali todo mundo, então somos todos muito parecidos e com a graça de Deus um dia vamos ser uma grande família, eu tenho muita fé nisso. Vamos fazer as nossas vibrações, que delícia, e já vamos tomar o nosso passe, mesmo que à distância. Vamos fluidificar nossa água e agradecer a Jesus na sequência pelo estudo de hoje. Então vamos buscar aí, né, continuarmos ou abaixar a TV se tiver alta, alguma coisa assim, buscar uma posição confortável para vibrarmos pelos nossos irmãos e por nós mesmos. E nesse instante, quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Vamos vibrar muito amor, muito, muito, muito amor por todo o planeta Terra. Vamos vibrar muito amor por todos os nossos irmãos
que estão partindo do plano físico para o plano espiritual. E vamos vibrar muito amor também para os nossos irmãos que chegam do plano espiritual e estão adentrando o plano físico. Vamos vibrar muito amor pelas famílias destes que estão se desprendendo desses familiares, que estão se despedindo desses familiares, que estão fazendo essa passagem. E vamos também vibrar pelas famílias que estão recebendo esses espíritos que chegam à Terra. Vamos vibrar pela saúde dos doentes do nosso planeta, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, que eles recebam essa vibração de saúde e que se regenerem, que se curem, independente do plano em que estão. Vamos vibrar por todos os profissionais que aqui vamos chamar de cuidadores, que envolvem médicos, enfermeiros, todos os tipos de cuidadores, que eles recebam vibração de força e amor para cuidar dos doentes, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Vamos vibrar pelos idosos que nesse momento passam por uma situação muito delicada de isolamento, seja em suas casas, sejam nos hospitais, que eles recebam essa vibração de muito amor. Vamos vibrar pelas crianças, pelos jovens, pelos moradores de rua, que eles recebam essa vibração de muito amor, de saúde, de fé e de perseverança. Vamos vibrar por aqueles espíritos que nós ainda não conseguimos nos acertar, nos perdoar, que ainda não aprendemos a amar. Vamos vibrar vibrações de amor e perdão, para que, quem sabe, um dia possamos reajustar esses débitos. Vamos vibrar pela expansão do Evangelho de Jesus, pelos trabalhadores do bem, pelas casas de oração. Vamos também vibrando nesse momento pela nossa casa, que tem sido o nosso local de oração, de estudo, de regeneração. Vamos vibrar pela nossa família, pelos familiares e pela nossa parentela, que estamos aprendendo a amar a cada dia. Vamos, com a permissão de Jesus, vibrando por nós mesmos. E nesse momento em que vibramos por nós mesmos, vamos recebendo da equipe espiritual os fluidos curadores, reequilíbrio dos nossos centros de energia. Vamos sentindo os amigos espirituais, aliviando as nossas dores, acalmando os nossos pensamentos e o nosso coração. Vamos sentindo o plano espiritual, esses amigos tão amados que nos visitam nesse momento, aliviando o peso das nossas costas, aliviando as nossas preocupações, nos auxiliando a enxergarmos o melhor caminho, a melhor resolução, para que possamos caminhar de forma mais leve. E assim, após recebermos esse bálsamo, esse passe espiritual, essa corrente que estamos formando cada um de suas casas, vamos pedindo que esse mesmo amigo espiritual que nos visita nesse momento, que ele possa deixar na nossa água o remédio para alívio das nossas dores, os fluidos calmantes, energizantes e fortalecedores, que eles possam deixar na nossa água esta vibração, essa fluidificação de amor. E assim, após recebermos essa visita, após termos a nossa água fluidificada, vamos em oração agradecer a Jesus, a Deus Criador, aos amigos do plano espiritual, por este tratamento, por este trabalho, por esse estudo, que ele possa ser efetivo em nossas vidas, que possamos ter força, fé, amor, resignação, para sermos melhores, para caminharmos em rumo à regeneração. E certos disso, vamos agradecendo e encerrando este lindo trabalho. Que assim seja,
Graças a Deus, a Jesus, a equipe espiritual conduzida pelo Dr. José Maurício. Que assim seja. Oi? Voltamos? Que coisa boa, gente! Pensar, aprender, esclarecer. Gente, que alegria! Temos 47 pessoas aqui conectadas. Eu tenho certeza que é um pouco mais que isso, né? Porque nas casas aí tem às vezes um celular, mas tem uma família toda assistindo. Que bom, que alegria tê-los aqui. Vamos dando um oizinho aí, que estamos no nosso horário. Seu Cássio Ronaldo, podemos conquistar muitas famílias através do bem e do amor. Ao longo de minha caminhada só tem aumentado, graças ao Senhor. Que bonito, seu Cássio. Na Casa do Caminho mesmo temos já uma família espiritual, né? Uma família completinha a gente sempre tem no Centro Espírita. Tem o que briga, tem o que arruma confusão, tem o que desfaz a confusão, tem o que une, tem o que aprende, tem o que ensina. Então, na Casa Espírita a gente tem uma verdadeira família, né? Estamos lá juntos aprendendo um com o outro. É muito bom. Vamos ver quem mais temos aqui dando oi. Gente, vamos lá. A Elza, a Leonice, a Patrícia. Espero, Patrícia, que tenha aliviado a sua dor nas costas. Tenha fé, minha amiga, que vai melhorar. Vamos ver quem mais. Rita Avelino. A Iraci, boa noite. A Léo diz que está com um pouco de dificuldade de respirar. Tomem aí a aguinha que a gente acabou de fluidificar. Que Jesus possa abençoar vocês e aliviar esses sintomas. Temos aí Tia Rô, Patrícia Siqueira, Elza Araújo, Otília Colombo, eu que agradeço estar junto. Josete, minha querida, que fez aniversário ontem. Jô, parabéns, muitas felicidades, minha amiga, que Jesus abençoe sempre a sua vida. Que você possa sempre estar conosco. Angelina, menos ranço. É isso mesmo, Angelina. Vamos tirando o ranço. Vamos tirando o mimimi da nossa vida. Silvana Damasceno. Silvana, é um tema bem delicado, né? Que a gente vem com as nossas pecinhas raras aí na família. Olinda, muito obrigado, minha amiga, de estar aqui junto conosco. Angelina, é isso mesmo, a gente tem que fazer a nossa parte, Angelina, é isso aí. Deis, minha amiga. Alessandro, pode, Ale? O Alessandro é instrumento do meu aprendizado, viu? Que esse meu amigo é porreta. Ai, obrigada a você, Rita, Elza, Irã, muito bom, sempre tá bom aqui com vocês. Robério, muito obrigado pelo carinho, Robério. Bruna Bacelar, obrigado por estar aqui conosco. Angelina, Patrícia, Jorge, muito bem-vindo, Jorge. Denise Loureiro, a Regina Mobará, o Ale, a Zuania, Marilene, Delvio diz que tem 2 aí ouvindo. A Luzia, né, Delvio, tá aí com você? Um beijo para vocês, família que eu amo muito. A Léo, é isso aí, muito bom. Angelina, Terezinha Nunes, a Tia Rô, Patrícia Siqueira, Tia Rô falando que é muito aprendizado, muita reflexão, isso mesmo. A Ivonete, obrigado. Reinilda, obrigado. É isso aí. É isso aí, ó, Alessandro, chama todo mundo de instrumento de aprendizado, porque somos uns dos outros mesmo, né, meu amigo? A Jô, Paim, Léo, Elza, Bruna, é uma delícia. Pessoal, muito obrigado a todos que ficaram aqui conosco até hoje. Obrigado por tudo, pela ajuda da Casa do Caminho, por acompanharem as lives. Continuem aí compartilhando as nossas lives, nossos estudos. E tamo junto. Até quinta-feira na palestra do professor Breno, que será maravilhosa como sempre. Eu aí no chatzinho junto com vocês. Que Jesus possa abençoar o lar e a vida de cada um aqui. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até a próxima.